Amém, meus queridos irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Vamos estar fazendo a leitura do 14 até o 17. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Amém? Amém. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua palavra que é inerrante, palavra essa que é eficaz e eterna. Traz cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades contidas aqui nesse texto. Que a Tua palavra possa iluminar, meu Deus, o nosso coração e a nossa mente nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Cristo nos constrange. É o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 14. Hoje pela manhã, nós tivemos a nossa EBD. E eu falei um pouquinho sobre o significado do que é ser uma nova criatura, que está aqui no versículo 17. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, baseado muito que provavelmente no que o Senhor Jesus Cristo falou para o Nicodemos, quando Nicodemos procura Jesus na calada da noite, e Jesus explica para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos, então, um homem muito inteligente, faz uma pergunta um tanto quanto estúpida para Jesus, dizendo: como pode um homem já velho tornar para o ventre da mãe? E Jesus diz: não, Nicodemos, não é assim. É necessário que ele nasça da água e do Espírito. É preciso nascer de novo. E o apóstolo Paulo está falando aqui agora também sobre um novo nascimento, uma nova criação. Inclusive no versículo 17, em algumas versões mais antigas, a palavra criatura é trocada, substituída pela palavra criação, dando então a entender que Cristo, ou aqueles que estão em Cristo, participam de uma nova gênese, de uma nova criação. Ele não é apenas uma criatura, mas tudo na vida daquela pessoa se faz novo e se fez novo quando ela realmente entendeu quem é Cristo e quem ela é e o quanto ela precisa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, está orientando a igreja nesse sentido. E ele diz uma frase muito emblemática: pelo menos para mim, o amor de Cristo nos constrange. E eu quero falar sobre isso nessa noite com vocês, sobre o amor de Cristo e sobre o constrangimento que esse amor nos causa. Para que a gente chegue nesse ponto, eu preciso antes começar dando uma leve pincelada e uma introdução. Porque muitos críticos da igreja, críticos textuais da própria Escritura, muitos críticos afirmam que a força motriz do cristianismo se baseia em três pilares. Intimidação, medo e ganância. Que sem esses três pilares, o cristianismo não subsistiria. Sem o medo, sem a culpa e sem a ganância, o cristianismo já teria se diluído no decorrer da história. Então muitas pessoas acreditam, muitos críticos acreditam que o cristianismo se baseia nesses três pilares e que sem esses três pilares, medo, culpa e ganância, o cristianismo já deixaria de ter existido há muito tempo. Infelizmente, irmãos, é um fato que muitos falsos mestres, que muitos falsos pastores, que muitos homens corruptos, mentirosos, que deveriam estar em todo e qualquer lugar, menos atrás de um púlpito, têm usado essas três ferramentas
medo, culpa e ganância para construir seus impérios. Porque se você souber usar bem essas ferramentas, você arrebanha multidões. Porque a população está amedrontada e muitos têm medo de ir para o inferno. Outros vivem culpados e afrontados pela sua própria consciência, pois vivem no pecado e são acometidos por essa culpa, e toda vez que se olham no espelho, a consciência diz: você está pecando. E aí vem um discurso que arrebanha essa outra parcela, dizendo: você é culpado do seu pecado. Quando esses falsos mestres e esses falsos ensinos não te pegam pelo medo ou pela culpa, eles pegam na ganância. Porque a maioria da população mundial hoje quer ter mais do que precisa, quer ganhar mais do que necessita. Não que seja errado ser rico, eu não estou falando contra a riqueza, eu estou falando exatamente contra a ganância. E essas pessoas mal intencionadas usam inclusive a Bíblia e formam a sua teologia. É uma demonologia isso aí, estudos de demônios, para construir os seus impérios que são perecíveis. Uma multidão de pessoas tem sido capturadas por essas doutrinas fajutas e falsas. Contudo, de modo algum, de maneira nenhuma, a força motriz ou a verdadeira força do cristianismo são esses pilares. De modo nenhum a força do cristianismo é o medo, a culpa ou a ganância. Diante do verdadeiro evangelho, todo medo é lançado fora, diz as Escrituras. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diante do verdadeiro evangelho, a culpa já não existe mais, pois o evangelho nos mostra que Cristo levou sobre si os nossos pecados e que Ele foi feito injustiça, Ele foi feito pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Cristo brada na cruz: está consumado, perdoados foram os nossos pecados. Já não há mais culpa quando nos encontramos com o verdadeiro evangelho. Também já não há mais ganância, porque aquele que se encontra com Cristo tem a sua mentalidade transformada. Tem a sua mentalidade transformada. E aquele que antes era ganancioso e egocêntrico, agora em Cristo Jesus é uma nova criatura, humilde e generosa. Então, de fato, a força do evangelho não é ganância, culpa ou medo, mas a força do evangelho é o amor. O cerne do evangelho é o amor. O núcleo do evangelho é Jesus Cristo. E essa é a mensagem, essa é a força da igreja. A força que move a igreja não é a ganância, ou o medo ou a culpa. A força que move a igreja é o amor de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, pois Ele é amor. O amor de Cristo, Ele nos constrange. E por que nos constrange? O amor de Cristo nos constrange, pois o seu amor, Ele é inexplicável. O amor de Cristo, Ele nos constrange porque Ele é indecifrável. Ninguém até hoje sabe explicar o porquê Cristo fez o que fez. O porquê Deus abriu mão do seu Filho unigênito e mandou na terra, para que vivesse entre nós e morresse como um malfeitor pregado em uma cruz. Ninguém consegue compreender, é inimaginável pela mente humana, por isso esse amor nos constrange. Porque é um amor incompreensível, mais profundo que a maior cavidade existente no planeta Terra, mais alto que os céus dos céus, mais largo que o próprio universo. E o apóstolo Paulo diz: quem consegue compreender a grandeza, a altura, a profundidade e a largura desse amor? Ninguém. É incompreensível, por isso nos constrange. Quão grande é o amor de Deus por você, quão grande é o amor de Deus por nós, pela sua igreja. Quando eu percebo e penso sobre o amor de Deus, logo eu noto que eu não sou merecedor desse amor. Eu não sou merecedor de tão grande amor. E olha o que a Bíblia nos diz no versículo 21 desse mesmo capítulo: aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não merecia o pecado, aquele que não merecia o castigo. Se existe alguém nesse mundo e nesse vasto universo que não merecia algo, foi Cristo. Mas Cristo foi feito escárnio pelo meu e pelo seu pecado. Ele foi feito pecado não pelo pecado dos anjos, ou dos demônios, ou da natureza, dos animais, mas ele foi feito pecado pelo meu e pelo seu pecado. Jesus foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não existe amor maior do que este. O ato de Cristo ter sido feito pecado, assumindo a forma de servo sofredor, ter sido fiel até a morte e a morte de cruz, entregou a sua própria vida para nos salvar dos nossos próprios pecados. E como eu disse, ele foi feito pecado não pelos próprios, porque Cristo não teve nenhum pecado, mas ele foi feito pecado pelos meus e pelos seus pecados. Por isso esse amor nos constrange. E o apóstolo Paulo diz então que esse amor, o amor de Cristo, esse amor ágape, ele nos constrange. E como não constrangeria, irmãos? Como não constrangeria? Jesus Cristo disse lá em João 12:27, agora a minha alma está angustiada. Imagine o Filho de Deus, que tinha todo o poder no céu, que abriu mão da sua glória. Ele vem à terra e o Filho de Deus olha para aquela multidão, para os seus discípulos e diz, agora a minha alma está angustiada. E por que Cristo está falando isso? Porque ele está avisando os seus discípulos sobre a sua futura morte. E ele diz, só de lembrar que eu vou ter que sofrer tudo que eu sofrerei, a minha alma fica angustiada. Eu fico com medo. E aí ele continua no texto, que direi? Pai, salva-me dessa hora. Pai, me livra dessa hora. E ele poderia ter dito isso. É interessante que na noite em que Cristo é traído, Pedro saca da espada e decepa a orelha de um daqueles homens. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você acha que se fosse necessário isso, eu não rogaria ao Pai e o Pai mandaria agora milhares de anjos aqui para me defender? Jesus tinha todo o poder para orar ao Pai e dizer, Pai, me livra dessa hora. Mas ele continua no texto, agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo responde, não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Que hora seria essa? A hora da sua crucificação. Jesus tinha todo o poder, mas ele, mesmo sendo Deus, o seu lado humano se afligia e se angustiava. Mesmo assim, ele não passou o cálice, mas cumpriu a vontade do Pai. Esse é o amor de Jesus Cristo. Jesus sabia que seria pregado numa cruz e seria levantado da terra, é o que ele diz em João 12:32. Mas ele também sabia que precisamente para esta hora e essa morte, porque assim como a serpente foi levantada no deserto e todos que olhavam para a serpente eram curados das picadas de serpente que estava afligindo aquela nação, Cristo também precisava ser levantado da terra, e todo que olha para Jesus Cristo, todos aqueles que olhassem para Jesus Cristo seriam salvos. Por isso ele diz que o Filho precisa ser levantado da terra, mas a sua morte traria salvação aos pecadores. Esse é o amor do Senhor Jesus. De fato, o amor de Cristo, ele nos constrange, mas não nos envergonha, porque nós entendemos e compreendemos a palavra constrange, ou constranger, ou ser constrangido, como uma espécie de forçação de barra, a qual nós somos envergonhados publicamente. Não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que o amor de Cristo nos constrange, mas não nos envergonha.
A palavra constrange vem do termo grego sunesho, que significa impelir, impulsionar para frente, conduzir, cercar, controlar, dominar. Logo, o texto fica claro e a sua interpretação também. Leia-se. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos impele. O amor de Cristo nos controla. O amor de Cristo nos domina por completo. O amor de Cristo não nos envergonha. O amor de Cristo, ele controla as nossas vidas. O amor de Cristo é tão intenso que nos motiva a não parar e nem retroceder. Esse é o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. O interessante é que a palavra aqui está no presente. O amor de Cristo nos constrange. Não constrangiu, nem constrangirá, mas constrange. Paulo usa essa palavra no tempo presente, ou seja, ele dá uma indicação de que é uma ação permanente e contínua. Um amor sem prazo de validade, uma ação todos os dias da nossa vida. O amor de Cristo me constrange hoje, amanhã o amor de Cristo também, e depois também, e sempre o amor de Cristo vai me constranger todos os dias da minha vida, sem um prazo de validade. Sempre o amor de Cristo vai me cercar, me controlar, me impelir, me dominar, me impulsionar para a frente, me impulsionar para fora. E para fora da onde? Já nós vamos chegar nesse ponto. O amor de Cristo, ele também nos cerca por todos os lados, nos pressiona, nos impele, nos impulsiona a não mais viver dominados pelo pecado. O amor de Cristo nos impulsiona para fora das nossas próprias vidas. O amor de Cristo nos impele, nos obriga a sair de nós mesmos, a sair da escuridão dos nossos pecados, do nosso coração, da nossa alma, e ir em direção à luz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O amor de Cristo nos arranca das paixões terrenas, da ganância, do medo, da rebeldia e do orgulho. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. E eu quero terminar esse sermão mostrando para você 3 ações do amor de Cristo, do constrangimento do amor de Cristo. Em primeiro lugar, o amor de Cristo nos constrange a não mais vivermos para nós mesmos, mas para quem morreu por nós. Versículo de número 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos impulsiona a abandonar as antigas práticas. O amor de Cristo nos impulsiona a deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu, e erguer a cabeça para o céu e dizer: Senhor, a partir de hoje não é mais segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas eu aceito o seu senhorio na minha vida, pois você é o meu Senhor, o meu Salvador e também o meu Senhor. É o Senhor quem vai controlar a minha vida. Eu aceito, eu me submeto ao Senhor. Por quê? Pois foi o Senhor quem morreu e quem ressuscitou por mim. Amém. Não mais ninguém desse mundo, mas somente o Senhor. Eu não seria capaz e eu continuo não sendo capaz. Por isso eu me submeto ao Senhor. O amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos impulsiona para fora de nós mesmos. Em segundo lugar, o amor de Cristo nos constrange a ver os outros de uma perspectiva divina. Porque o crente, irmãos, o crente gosta de julgar. Gosta. Tem pessoas que chegam a salivar quando vai falar de outros. E o amor de Cristo nos constrange a olhar para os outros do prisma divino e não do prisma mundano. Veja comigo o versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos,
segundo a carne. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por que eu estou falando isso? O amor de Cristo nos constrange a ver os outros da perspectiva divina. Qual é o argumento de Paulo aqui nesse versículo? O argumento de Paulo não teria outro argumento maior. E Paulo diz o seguinte: até o próprio Cristo, pela perspectiva mundana, foi rejeitado e crucificado como um bandido, blasfemador e rebelde. Paulo está dizendo aqui, nem Jesus escapou do pré-julgamento e da condenação humana. Nem Jesus, que não teve nenhum pecado. Segundo a visão mundana e humana, Jesus foi crucificado como um rebelde e blasfemador. Quem dirá nós? Se nem Jesus escapou desse julgamento, quem dirá nós? E Paulo então ele usa esse argumento: vocês não podem mais ter esse pré-julgamento, esse preconceito com as pessoas, escolhendo a quem vocês vão pregar a Cristo ou a quem vocês não vão pregar a Cristo. Porque agora, a partir desse momento, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Se a graça alcançou você, pecador do jeito que você é, imundo do jeito que eu sou, por que é que eu estou pensando que aquela pessoa não vai ser alcançada pela mesma graça? Paulo olha e diz o seguinte: se Jesus foi capaz de resgatar você, o que lhe faz pensar que ele não vai resgatar os outros também? Por isso, a partir de agora, daqui por diante, vocês que são constrangidos, impelidos, cercados, dominados pelo amor de Deus, não olhem mais com esse olhar de julgação, julgamento, dizendo aquele vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Porque Cristo salvou você, e você, igual àquela pessoa, não merecia. E aí o exemplo final do argumento de Paulo é o próprio Cristo, quando ele diz: e vocês que conheceram Cristo daquele modo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, Paulo conclui que pela ótica dos homens, pelo prisma mundano, Jesus Cristo foi rejeitado e crucificado como blasfemador e rebelde. Porém, pela perspectiva divina, Jesus Cristo é o Messias, o Filho unigênito de Deus, por meio do qual nova criação e reconciliação são dadas à humanidade. Ô meu irmão, o mundo pode olhar para você de um jeito, mas saiba que a visão que vale é aquela que Deus tem de você. O mundo pode ter um preconceito a seu respeito, mas saiba que o conceito que vale é aquele que o Pai, lá na glória, tem dos seus filhos. Terceiro e último lugar, o amor de Cristo nos constrange a vivermos uma vida nova, uma nova criação. Veja aí comigo o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O amor de Cristo nos constrange a viver uma nova criação, uma nova gênese. É impossível estar em Cristo sendo a mesma criatura. Aprenda o que eu vou falar. É impossível estar em Cristo sendo a mesma criatura. E o contrário disso também é impossível. É impossível ser uma nova criatura e não estar em Cristo Jesus. Ou você é uma nova criatura em Cristo Jesus, ou você não é uma nova criatura. Ou você é uma criatura nova em Jesus, ou você não é uma nova criatura, porque é impossível. É impossível ser velho homem e estar em Cristo.
E é impossível ser o homem espiritual e não estar em Cristo Jesus. Na versão NVI, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Como eu disse, uma nova gênese, um novo começo. Cristo nos transforma por completo, uma nova criação. Na Bíblia de Jerusalém, ele conclui o versículo dizendo: e eis que se fez uma realidade nova. Eis que se fez realidade nova. Porque tem muitas pessoas que confundem e pensam: então, pastor, eu vou aceitar Jesus e agora eu nasci de novo, então eu sou uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. E aí ela vai para casa, dorme com essa esperança. E no outro dia, pasme, você não acorda nem mais gordo, nem mais magro, nem mais bonito, nem mais feio, nem mais rico, nem mais pobre, nem mais careca, nem mais cabeludo. Você acorda do mesmo jeito. E aí vem a decepção. Porque muitas pessoas têm aceitado a Cristo pela ganância. Há uma nova vida, uma nova realidade. Então eu vou ser rico, eu vou ser milionário, eu vou ganhar tudo que eu quero. E aí se decepciona. Se decepciona com o Evangelho. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz que Cristo faz e fez uma nova realidade. Somente o sacrifício de Jesus tem poder de nos transformar por completo. Somente o sacrifício de Jesus tem poder de nos transformar por completo. E é esse tão grande amor que cria um mundo novo. Sabe aonde? Na nossa alma. É esse tão grande amor que cria um mundo novo dentro de nós. Meu irmão, quando você aceita Jesus, no outro dia as coisas estão do mesmo jeito. A economia, a política, tudo do mesmo, os seus problemas, tudo do mesmo jeito. Mas o que muda não é externo, o que muda é interno. Começa daqui. Jesus não tem interesse em enfeitar bolo. Jesus ele tem interesse em quebrar a casa antiga e fazer de novo. Amém. E começar com uma reforma da fundação. Por isso ele diz, e ele fala tanto sobre estrutura. Vai ser a última coisa que Jesus vai fazer, vai ser aqui por fora. A Bíblia diz que o que começa mesmo é aqui dentro. Uma mudança na nossa alma. O homem então, renovado, ele age com novos princípios, com novas regras e por novas finalidades. Ser uma nova criatura significa caminhar por um novo caminho. Fazer as coisas segundo o prisma da vontade de Deus, sobre a visão divina. É andar debaixo das regras do Senhor Jesus Cristo, com a finalidade de influenciar a vida de outras pessoas a viverem isso também. Você também pode experimentar esse novo nascimento. Você também pode experimentar essa nova vida em Jesus Cristo, que vai muito mais além do que frequentar uma igreja. Nascer de novo vai muito mais além do que você ser membro de uma igreja. Ser uma nova criatura vai muito mais além do que você ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Ser uma nova criatura vai muito mais além do ato de um dia você ter levantado a sua mão e aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ser uma nova criatura vai muito mais além do que ter passado pelo rito do batismo, porque muitas pessoas entraram pecadores secos e saíram pecadores molhados e nada aconteceu. Absolutamente nada. Por isso que o batismo, ele é simbólico. O que salva não é o batismo, o que salva é a verdadeira conversão. É a verdadeira entrega do coração a Cristo Jesus. Você pode muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, ser membro de uma igreja, ser uma pessoa generosa, ter sido batizado, mas ainda não ser uma nova criatura. Ainda está preso às práticas do pecado. Ainda está sendo confundido pelo pecado. Mas Jesus Cristo quer transformar você em uma nova criatura.
Jesus Cristo quer fazer uma nova gênese na sua vida, uma nova criação. Ser uma nova criatura não é ser religioso. Ser uma nova criatura é compreender quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Quão grande é o amor do Senhor Jesus Cristo por mim e por você. E que esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Que esse amor foi até o último, foi até o sangue. E que esse amor ressuscitou vitorioso. Que esse amor ressuscitou glorioso. E que esse amor um dia voltará para buscar as novas criaturas que andam em novidade de vida, que nasceram de novo. Você pode viver isso se você entregar realmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e compreender quem é Jesus e quem é você e que você precisa dele todos os dias. Todos os dias. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, tocando, agindo, falando, Pai, constrangendo, Senhor. Que essa palavra não venha, Senhor Jesus, causar vergonha, mas venha causar arrependimento. Que essa palavra venha encher o nosso coração de fé e que venha produzir em nós frutos para a vida eterna. Assim eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.